Há um pequeno poema em inglês que diz o seguinte: a lei ordena correr e trabalhar, contudo não me dá pés nem mãos, mas notícias melhores o Evangelho traz. Ele me convida a voar e me dá asas. Embora não se tenha certeza de quem é o autor, ele foi muito feliz ao escrever isso. Ele resume bem uma das passagens bíblicas mais contundentes sobre a luta do cristão para viver a vida que agrada a Deus. Em Romanos 7, de 18 a 25, o apóstolo Paulo fala sobre essa luta. Nossa condição é tal que mesmo um homem com uma experiência de conversão tão impactante e de uma envergadura espiritual como Paulo, precisa admitir que a velha natureza reluta em morrer, mesmo sendo combatida dia a dia. A luta existe e é constante. Paulo afirma isso em outros lugares, como em Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Pecamos porque somos pecadores, filhos e herdeiros de Adão, o representante da raça. Davi diz, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ou em outra versão, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Mas Paulo mostra que reconhecer que o pecado ainda habita em mim não significa me conceder um salvo-conduto para pecar. Deus coloca o seu padrão diante de mim, a lei, e quando eu falho em alcançar esse padrão, o que sempre acontece, Ele me oferece o seu perdão em Cristo. Mas quando Deus me dá o seu perdão, o que sempre acontece, Ele continua colocando diante de mim o seu padrão em Cristo. O padrão não anula o perdão, nem o perdão anula o padrão. Jesus Cristo cumpriu toda a lei de Deus como nós jamais a cumpriríamos, pagou por nós na cruz o preço pela nossa quebra de cada mandamento e por meio do seu Espírito Santo nos justifica e nos dá o poder para praticar o que na nossa própria força jamais conseguiríamos. Essas são boas notícias. Em Jesus, recebemos o perdão de Deus por falharmos em seguir o padrão estabelecido por Deus e em Jesus recebemos o poder de Deus para continuar perseguindo esse padrão, que é a vida de Cristo. No verso 25, Paulo exclama, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, falando da vitória que já experimentamos aqui dia a dia. Sabe aquela sensação de detestar o pecado e querer distância dele? É real, porque temos um Salvador que morreu não apenas para nos levar para o céu, mas para nos guardar no caminho para lá. O mal que habita em mim e em você é forte, mas não onipotente. Ele é resistente, mas não dominante. Ele é presente, mas não permanente. O velho homem é um inimigo relutante que, embora já tenha a sua derrota decretada, ainda quer causar prejuízo. Mas a nossa vitória está na pessoa de Jesus Cristo, que conhece a natureza humana como ninguém e que enfrentou a tentação como nenhum homem jamais enfrentou. Por isso o livro de Hebreus diz que ele é o sacerdote perfeito, vive para interceder por nós porque conhece o fogo da tentação, mas foi vitorioso sobre ela. Essa é a beleza do Evangelho. Ele nos convida a voar em liberdade e nos dá asas para isso. Que em nossa luta para agradar a Deus, nos deixemos levar pelo poder daquele que já lutou, venceu e intercede por nós. Que o poder de Cristo vivendo em você o leve às alturas da graça. Um grande abraço.